confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos nessa noite de hoje falarmos de um tema, talvez um dos mais importantes para nós que fazemos parte do movimento espírita, que é da grande personalidade espírita Allan Kardec. Quando a gente fala dessa figura que é o nosso codificador, que é o que traz a lume, a doutrina espírita lá no século XIX, a gente acha que é uma pessoa iluminada, e evidentemente o é, mas que tudo lhe favoreceu na vida para que ele assim pudesse exercer a sua tarefa. Muitas vezes achamos que as dificuldades que ele eventualmente tenha passado foram totalmente superadas porque ele estava acima de tudo. E ao compreender e estudar exatamente a vida de Allan Kardec, a gente vai ver que tudo tem um começo, um meio e um fim. Nada acontece por acaso. As coisas não se precipitam, nem o mesmo o próprio Espiritismo. O Espiritismo, como nós sabemos, surge no século XIX, lá em meados do século XIX. Mas para ele surgir, também teve que acontecer no mundo alguns fenômenos importantes para que uma pessoa observasse esses fenômenos e, estando preparada, pudesse trazer a lume a nossa codificação. As coisas se sincronizam, nada acontece por acaso. Aliás, um aspecto interessante, os irmãos viram aqui novos palestrantes da casa fazendo pequenas mensagens para nós, né? Isso foi uma decisão aqui da casa de fazer isso. Por quê? Essas pessoas estão sendo preparadas, alguns às vezes tremendo, outras com um nervosismo maior, mas estão preparadas para quê? E se preparando para serem os palestrantes da casa, serem os trabalhadores da casa. Ninguém começa na cátedra, começa lá embaixo, começa aprendendo, começa a tirar os seus fantasmas, a olhar as pessoas, a poder se expressar com mais tranquilidade. Lembro-me, eu tenho 53 anos e faço palestra desde os 15. Mas a minha primeira palestra eu preparei, eu olhei no espelho, né? Quem já fez as primeiras palestras deve ter lembrado disso. A gente olha no espelho e faz a palestra, né? Fiz a palestra bela e formoso. Era para mim uma fala de 30 minutos. Fiz 35 minutos. Tá bom, beleza. Fui fazer a palestra, não sei, minha primeira palestra, 15 anos. Na Sociedade Espírita Fé e Caridade, ali perto do Clube 12, no centro. Cheguei lá e comecei a falar. 11 minutos eu tinha terminado a palestra. O que eu falo agora? É o aprendizado. A gente vai aprendendo, vai se construindo, vai trabalhando a nós próprios. Então, a vida vai nos oferecendo e vai nos fortificando para que a gente possa ir galgando os nossos espaços. E assim também é a vida, e foi a vida de Kardec, o grande personalidade da nossa doutrina. Allan Kardec nasce em 18 de abril de 1857. Sabe que data é essa? 18 de abril de 1857. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? A publicação de que livro? Do Livro dos Espíritos. É aqui que nasce Allan Kardec, que na realidade é o codinome, não é o nome verdadeiro dele. E nós vamos ver que ele não se escondeu, não, se escondeu, é uma personalidade, se escondeu no nome, não. Ele apenas quis, colocando este nome, separar o que era a obra dele a partir de então, do que era a obra dele antes disso. A vida profana, aquilo que ele foi anteriormente como grande pedagogo da França,
mas que trazia agora uma outra situação, uma nova vida. Então essa mudança na realidade, né, com a publicação do Livro dos Espíritos. E tem uma passagem interessante, quando da preparação desta obra, quando ele estava já no seu término, ele pergunta aos espíritos a seguinte questão: tudo bem, eu estou terminando a obra, mas como é que eu vou conseguir publicá-la? Porque para a publicação, na época, na França e na maioria dos países, tinha que receber o não obstat da Igreja Católica. Todos os livros, para serem publicados, precisavam, na França, da anuência, a chancela do bispo de França. E os espíritos responderam: se preocupe em terminar a obra e nós nos preocupamos que ela seja publicada. Tanto é que quando há o não obstat da igreja através do bispo de França, o bispo de França não só autoriza, como faz todo excerto parabenizando a obra como um luminar para um novo mundo. Por incrível que pareça, a doutrina espírita surge com a chancela e a bênção da própria igreja de França, a igreja de Paris, na França. Kardec ainda questiona os espíritos, porque nós vamos ver que vai chegar um momento que ele vai ter o conhecimento dos fenômenos e ele tem toda uma vida programada. Ele está com 50 anos quando ele vê esses fenômenos acontecerem e busca então, a partir daí, estudá-los. Daí em 1858 ele publica o Livro dos Espíritos. Mas ele pergunta: eu tenho a minha vida programada, imagine nós, eu tenho 53 anos. Hoje eu mudo muito pouco, a não ser os cabelos que vão caindo cada vez mais. Mas os meus pensamentos, as minhas ideias, né, são muito pouco mudadas. Imagina a pessoa ter que transformar a vida dele. E numa época, meus irmãos, que defender a comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, princípios totalmente contrários à igreja, era quase um suicídio. Ele era tanto perseguido e foi tanto perseguido pela igreja como pela ciência, porque nesse século a briga estava entre ciência e religião, e ele se contrapunha aos dois: ciência materialista e igreja cega, fé cega, e ele se coloca no meio. Ele apanhava de um lado e de outro. E se ele só sobrasse, ele pergunta, se eu não quisesse assumir, fugisse dessa missão, o que aconteceria? O que os espíritos respondem? Preparamos outros seguiriam essa missão. Gabriel Delane, Conan Doyle, César Lombroso, tantos outros que ajudaram ele nessa codificação, nessa obra, assumiriam o papel. Mas, para toda a nossa alegria, Allan Kardec assumiu e cumpriu essa missão. Allan Kardec, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasce na pequena cidade de Lyon e busca levar os seus primeiros estudos, dados pelos pais, Jean-Baptiste Duhamel Rivail e Jeanne Louise Rivail, sua mãe. Seu pai era um magistrado em Lyon, e deram a sua primeira educação lá com os seus 10 anos, de 1804 a 1814. Então ele estuda na cidade de Lyon. Mas de 1814 a 1818, quando 1814 ele completa 10 anos, ele vai estudar na cidade de Yverdon, na Suíça. E o que isso tem de importância na vida de Kardec, ou do pequeno Hippolyte? De grande importância. Pestalozzi, que era o grande educador da época,
trazia uma ideia de educação voltada pela universalidade do conhecimento para as crianças. Era um educador sério, suave ao mesmo tempo, correto, severo nas suas ações, assim como foi, e disciplinado, assim como foi o próprio Kardec, como foi na sua vida também sequencial. E dentro dos princípios trazidos pela pedagogia de Pestalozzi, nós temos os seguintes pontos importantes dele, desses princípios. Então, a base do sistema pestalozziano era, primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, chamando-lhes a atenção para os objetos que o rodeiam. Então, sempre buscar conhecimento, a curiosidade, desenvolvê-la. 2. Cultivar-lhes a inteligência, seguindo uma margem que possibilite ao aluno descobrir por si próprio as regras. Ou seja, não ser imposta, mas ele buscar aquilo que ele entenda que seja o mais certo. Terceiro, proceder sempre do conhecido ao desconhecido, do simples ao composto, para que ele possa ir compreendendo e aprendendo recebendo aquela educação. Portanto, agora, quarto item: evitar toda atitude mecânica, fazendo com que a criança compreenda o alvo e a razão de tudo o que faz. Não é fazer porque o cara disse, mas fazer por quê? Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Qual é a motivação? Qual é o porquê? Quinto, fazer com que a criança apalpe com os dedos e com a vista todas as verdades, ou seja, buscar a verdade concreta, não aceitar a imposição. E sexto, confiar à memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Então, nada de cegueira, apenas buscando sempre, através do conhecimento, da razão, buscar, e aí sim, compreender com mais clareza aquela verdade. Então nós vamos verificar que nesse período de Kardec, infantil, a própria obra pestalozziana não veio por acaso. Ela vem trazendo para que aquele pequeno ser já comece a se formar como uma pessoa que busca esclarecimento, que busca a verdade. Ele está sendo formado para que isso venha a acontecer, para que no momento certo, no momento oportuno, ele possa estar efetivamente preparado para cumprir a sua missão. Ele se forma em 1818, com 14 anos, porque na época se formava com 14, com 15 e 16 anos, e ele se forma nessa época em Verdun, e aí começa a ser o professor substituto do próprio Pestalozzi. Pestalozzi o traz para que ele substituísse quando Pestalozzi não pudesse dar as aulas. E ele fica com Pestalozzi de 1818 a 1824, ou seja, dos 14 aos 20 anos de idade, trabalhando sempre como professor substituto. E aos 20 anos de idade, em 1824, ele publica sua primeira obra, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Então, a primeira obra pedagógica que Kardec, ou Hippolyte, traz à França. Seu trabalho pedagógico foi extenso. Produziu na França no período de 1824 a 1854, ou seja, dos 20 aos 50 anos, 10 obras, todas elas utilizadas pela França, pelas escolas francesas. Ele fez parte e foi membro, foi bacharel em Ciências e Letras, membro da Sociedade de Sábios da França, entre outras, Real Academia de Ciências Naturais, e emérito educador. Quando ele vai a Paris, ele funda o Instituto Técnico, que é também uma escola voltada à pedagogia pestalozziana. E lá ele aplica a sua obra e seu trabalho durante todo esse período, até 1850. Então nós vamos verificar que nesse período, Kardec tem todo um trabalho de pedagogia, onde ele aprende
estuda e trabalha a questão das ciências. Com magnetismo, ele se envolve no magnetismo, ele estuda o magnetismo e todo esse tipo de ciência. Ele se casa em 1832, com 28 anos de idade, com Amélie Gabrielle Baudet. E aí entra um outro aspecto importante. Amélie Gabrielle Baudet era uma professora, como ele, e não tiveram filhos, mas com certeza o fruto desse relacionamento é, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, a própria codificação, porque ela sempre esteve ao seu lado e lhe apoiando. Veja bem, e nós vamos ver depois. Uma pessoa com 50 anos descobre um fenômeno, começa a estudar, modifica toda a sua vida, é desrespeitado na ciência, entre os amigos, é desrespeitado pela igreja, é perseguido, e a sua mulher ao seu lado, ao seu lado, lhe apoiando. Tanto é que após a sua morte, nós vamos ver obras póstumas, né? Que são obras retiradas posterior à morte de Kardec, pelos amigos de Kardec e pela sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, que esteve até a sua morte buscando o desenvolvimento, a divulgação dessa nossa doutrina, da doutrina espírita. Então, com certeza também o próprio casamento, essa relação não foi uma relação simples, mas foi uma relação já possivelmente trabalhada na espiritualidade, para ele ter o apoio e o amparo, especialmente, nós sabemos como é importante a família, não nas vitórias, mas nas derrotas, nas dificuldades, no sofrimento. Mas agora vamos para o segundo momento. Em 1854, ou seja, com 50 anos, ele revê o senhor Fortier, que era um magnetizador. Magnetizador é aquelas pessoas que têm o poder de fazer movimentar objetos, que Kardec já tinha inclusive estudado com o senhor Fortier vários desses fenômenos. Então ele fazia objetos se mexerem pela força do pensamento, pela força da mão, e aí conseguia fazer esses objetos. E o senhor Fortier fala sobre o que estava acontecendo naquela época na França, chamadas mesas girantes. Fala delas como um fenômeno acontecendo, maravilhado, que dizia que as mesas respondiam às perguntas. Kardec riu-se disso. Uma pessoa como Kardec, cientista, experiente, materialista, como é que uma mesa pode falar, pode responder? E ele disse a célebre frase, que é a seguinte: acreditarei quando puder ver com os meus próprios olhos, e quando me provarem que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir, e que pode tornar-se sonâmbula. Por enquanto, seja-me permitido dizer que tudo isso me parece um conto de fazer em pé. Se despediu do senhor Fortier e seguiu o seu caminho. Aqui é importante frisar o seguinte: como disse, nada acontece por acaso. Nesse período de 1850, um pouquinho antes, meados do século XIX, nós vamos ter vários desses fenômenos a gente chama na doutrina espírita de efeitos físicos, que é objetos saindo para um lado, para o outro, levantando através dos espíritos, fazendo esse movimento, acontecendo em toda a Europa, inclusive nas Américas. Nas Américas, em 1848, tem um caso muito conhecido. Alguém já estudou aqui o PBDE? O estudo sistematizado? O que aconteceu em 1848, de fato importante dentro da doutrina espírita do estudo movimento? Hydesville, as irmãs Fox, Kathleen, que é exatamente aquele fenômeno que ficou conhecido no mundo inteiro até hoje, tratado dentro dos Estados Unidos, que foi começaram os espíritos a ter batidas na casa, as irmãs, e aquilo começou, veio o padre, não resolveu o que era aquilo, que era coisa demoníaca, e aí começaram a fazer através de batidas
começando meio com o alfabeto, né? A primeira batida A, B, assim sucessivamente, começaram com o tempo tendo respostas, e aí descobriram que aquele que se manifestava era um espírito, era um caixeiro viajante que tinha morrido e que o seu corpo tinha sido enterrado na parede da casa. Até que então depois quebraram a parede e descobriram lá o corpo desse caixeiro viajante. Foi uma história que aconteceu naquela época. Então, fenômenos que estavam acontecendo em todo, não era apenas nos Estados Unidos, então nas Américas e na França. Para quê? Para exatamente a espiritualidade preparando para que esses fatos pudessem parecer e serem estudados de forma séria. Os irmãos conhecem a brincadeirinha do copo? Já ouviram falar? Pois bem, como as pessoas fazem brincadeirinha do copo, sempre nós aqui orientamos aos irmãos que não o façam, porque que pode ter a resposta, pode, desde que tenha entre um de nós que esteja fazendo a brincadeira do copo, um médium. E esse médium pode levar aquilo. Só que quando nós trazemos, qual é o espírito que vai vir ali para aquela brincadeira do copo? Um espírito de luz? Não, né? Um espírito brincalhão, na melhor das hipóteses, né? Ou às vezes espíritos trevosos. Então, mas naquela época a utilização daquilo para quê? E muitos faziam disso, como fazem na brincadeira do copo, para se divertir. Ninguém vai lá para perguntar coisa séria. Vai para quê? Eu vou casar. Qual é o número da loteria, etc e tal. Então esse era o divertimento da época. Então Kardec já tinha ouvido falar isso, mas achava isso tudo uma besteira que não lhe fazia nem perda de tempo. Entretanto, em 1855, ele se encontra com o Sr. Carlotti. O Sr. Carlotti era um amigo de Kardec de mais de 25 anos. E falou maravilhas do que estava acontecendo, desses fenômenos que estavam acontecendo. Kardec, na realidade, se apiedou do Sr. Carlotti. Como um colega meu, que também era uma pessoa inteligente, capacitada, se deixou enganar por um fenômeno certamente falso. Certamente falso. Em virtude disso, ele resolveu ir com o Sr. Carlotti na casa da senhora Planimazon, onde aconteceria essa festa da mesa girante, essa reunião das mesas girantes, para desmascarar esse fenômeno, né, e salvar o seu amigo da ignorância, do embuste, da enganação. Só que quando ele participa, ele não vê embuste, ele não vê enganação. E aí o ponto importante: quem era Hipólito Leão Denis Arvail? Não era alguém que estava lá para brincar. Quando ele viu que existia alguma coisa séria por trás daquele fenômeno, o que ele fez? Buscou estudar aquele fenômeno. Ele buscou interessar-se a compreender o que estava acontecendo. O que era isso que estava acontecendo? E aí começou a desenvolver o seu trabalho de 1855 até 1857, quando ele publica então o Livro dos Espíritos. E essa publicação do Livro dos Espíritos é um aspecto também importante. Eu não vou me ater aqui à palestra, mas ele usou o chamado método kardeciano, que não era simplesmente chegar assim, né? Perguntar e o Espírito responder, ele está anotando aqui o Livro dos Espíritos entregue, né? Primeira coisa que é importante também frisar, meus irmãos, talvez tanto importante quanto uma resposta, talvez mais importante seja a pergunta, saber perguntar. Então vocês vão verificar no Livro dos Espíritos, quem tiver ou já leu, vai verificar quando Kardec faz uma pergunta para os espíritos dão uma resposta. Geralmente na próxima pergunta, Kardec tenta pegar o espírito pela perna, na resposta. Se ele responder alguma coisa ali, ele tenta pegar alguma coisa para dizer, para que o espírito se contradiga. Por quê? É o método que ele utilizou. Porque se o espírito ficar, eu não gosto tanto porque está me perseguindo ou está brincando comigo, ele já sabia, espírito de luz não é. Outro método, que aquela mensagem que ele recebia tem que ser repassada por vários outros locais. E aí ele recebeu a ajuda de outros irmãos
de outros locais, de outros países, como Sir Conan Doyle, o nosso Sherlock Holmes, que fez a obra, estudava essa doutrina, e também ajudou Kardec, Gabriel Delaine, César Lombroso e vários outros que levaram as mensagens, e Kardec as reuniu, e quando ele via que tinha uma sequência daquilo, e que as respostas dos espíritos tinham bom senso, tinham uma razão de ser, então, só então, ele colocou no livro dos espíritos. E aí ele diz, a célebre frase que eu prefiro omitir, uma verdade do que colocar, aliás, eu prefiro omitir várias verdades do que colocar uma mentira. Então ele buscou sempre ser muito sério em relação a esta obra, a esta codificação, a esse questionamento. E nós vamos verificar, meus irmãos, também, que com a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec traz, na realidade, a doutrina espírita. Tanto é que a doutrina espírita surge exatamente com a publicação. Os princípios reencarnatórios, comunicação dos seres, já existiam. Aliás, se eu pegar essa caixa e largar no chão, o que vai acontecer com ela? Vamos ver? O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu. Por quê? Que lei foi essa? Lei da gravidade, de Newton. Mas antes de Newton, se eu pegasse a caixa, o que aconteceria? Caía, não é? Por causa da lei. A lei apenas estuda o fenômeno. O fenômeno sempre existia. Então é com o Livro dos Espíritos que ele coloca e cria exatamente uma nova, ele diz para novas coisas, uma nova frase. Ele botou então o termo espiritismo, cunhou essa doutrina, a doutrina da comunicabilidade com os espíritos, a doutrina de acreditar no mundo espiritual, na vida futura, como espiritismo. E aqueles que a procedem, aqueles que a seguem, de espíritas ou espiritistas. Está aqui na parte introdutória do Livro dos Espíritos, que traz a parte filosófica da doutrina, que são os nossos questionamentos: da onde vim, para onde vou, por que sofro, dos nossos grandes problemas, as nossas dificuldades. Então vocês vão ter aqui, através de perguntas e respostas, muito dos esclarecimentos. Depois, a publicação do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a parte científica da doutrina espírita, é a parte onde Kardec trabalha esta comunicação com os espíritos. Ele busca fazer com que haja uma segurança com essa comunicação, e muito importante, meus irmãos, para nós podermos distinguir entre o espírito sério e o espírito não sério. Porque muita gente, quem já participou de grupo mediúnico, os espíritos respondem, é uma coisa maravilhosa participar de um grupo mediúnico. Por quê? Porque tu vê que existe vida, é a certeza de que aquilo ali é uma vida, a pessoa está lá e você percebe que a vida continua. Então nós nos colocamos como maravilhoso. E quando o espírito nos dá uma mensagem, ai meu Deus, aquela mensagem é tudo. Se eu chego para um irmão e digo: meu irmão, não está agindo corretamente, acho que não é por aí o caminho, tu devias fazer isso, aquilo. O irmão, tá, manda. Aqui. Quem é o Alexandre aí? Agora se eu digo: meu irmão, tem uma mensagem lá do Espírito e disse para ti, disse que tu tem que fazer isso. O Espírito disse. Se foi o Espírito que disse, ele aceita. Agora se foi eu que disse, não. Então Kardec busca esclarecer que não interessa a mensagem, o nome. O cara se diz Bezerra de Menezes, diz Jesus, mas de repente é Jesus da Silva, né? A mensagem fala Jesus. O cara, Jesus me deu uma mensagem. Só que era Jesus da Silva que deu a mensagem para ele. Então, o que nos interessa, o que é? É a mensagem, não é o nome que está ali por fora, é aquilo que nos dá e nos conhece. E por isso a obra é importante, instrumento para o nosso estudo, que muitas vezes nós negligenciamos. É a parte científica, é a parapsicologia, o grande fenômeno, o grande tratado de parapsicologia é o Livro dos Médiuns, antes mesmo de existir a parapsicologia. A parapsicologia só vai existir
posteriormente, que vem estudar fenômenos que o Livro dos Médiuns já estudou em 1861. Depois nós temos a parte religiosa, parte moral da doutrina, lastreada em que obra? Alguém sabe qual é a obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. É as mensagens de Jesus através de parábolas, a interpretação dos Espíritos de cada uma daquelas parábolas, porque Jesus, quando nos fala, meus irmãos, ele fala 2000 anos. Quando ele fazia a imposição da mão a um irmão, Jesus falava o que para ele? Sua fé o curou, tal. Mas ele dizia assim: olha, eu estou transmitindo o irmão uma energia fluídica, né, salutar para o seu desenvolvimento. O que é energia? 2000 anos atrás você não sabia o que era energia, a parte científica não existia. O que é fluido? Então por isso que Jesus diz que virá o Consolador prometido, o Consolador que vai dizer tudo o que disse e muito mais de esclarecimento, que nós estendemos, Consolador prometido, a doutrina espírita. Aqui o tríplice aspecto da doutrina: científico, filosófico e religioso. Livro dos Espíritos, Evangelho e Livro dos Médiuns. E ainda do Pentateuco, são 5 obras, nós temos o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é que nos fala sobre a vida futura, fala-nos do nosso desencarne, como vai ser o nosso desencarne, o que vamos encontrar na espiritualidade. Fala-nos das penas eternas, elas existem, nós vamos ficar o resto da vida porque pecamos, porque erramos. Imagine os senhores o seguinte: se nós somos jovens, né, onde o fogo da paixão ainda está tão aceso entre nós, né, e cometemos muitas vezes abusos e acabamos morrendo, né, vamos para o inferno pelos desvios que nós cometemos. Mas se conseguimos viver até os 90 e tantos anos, aquela chama do fogo já adormece bastante. Então nós vamos para o céu, porque já não estamos mais e nos arrependemos muitas vezes do que fizemos. Nos arrependemos por quê? Porque o fogo aceso não está mais aceso. Por isso que a doutrina espírita nos coloca que não existe penas eternas, não vai ficar alguém por resto no inferno nem no céu. A questão é de evolução. Todos nós somos destinados à evolução. Não tem um bendito lá que vai virar anjo, botar anjo, e os outros vão botar coitados para passar necessidade. Aquele que conseguir vai para o céu, aquele que não conseguir vai ficar queimando no inferno. O pior de tudo, ele nos fala no céu e inferno, a questão do purgatório, que não é o céu, mas também não é o inferno. A pessoa fica queimando em fogo mais brando. O que é queimar em fogo mais brando? Dói menos? Aí dói, mas dói menos, né? E pior, ele só sai da região do purgatório. De que maneira? Alguém sabe qual é a maneira que ele pode sair para o céu do purgatório? Que nos é passado? Como? Não é esse que nós, mesmo se arrependendo, não sai. Por quê? Por que não se arrepende? Porque está queimando. Então não tem nem tempo para se queimar, se arrepender. É pelas preces em sua intenção. E daí, dá-lhe prece para ser a intenção dele. Então a doutrina espírita coloca o seguinte: nós estamos na faixa vibracional que nós quisermos. Se nós desencarnarmos hoje, temos uma boa faixa vibracional, vamos estar num ambiente em que a nossa faixa não conduz. Se nós gostamos de ir para lugares escusos, nós, quando desencarnar, vamos para lugares escusos. Se nós gostamos de beber, né, e estamos tremendamente viciados no fumo, quando nós desencarnarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos encostar a alguém que esteja fumando, para puxar, cavancar o gosto do cigarro. É natural, porque nós precisamos, nós necessitamos. Mas isso vai ser para sempre? Vai ser para uma eternidade? Claro que não. Todos nós, a doutrina nos esclarece, somos destinados à luz. Por isso que uma das obras tão importantes para serem lidas, meus irmãos, é Céu e Inferno. A gente acaba dando muita importância, e deve dá-la, com certeza,
o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, mas o Céu e o Inferno é uma obra muito interessante para que os irmãos possam ler e compreender, afinal de contas, o que nos aguarda quando desencarnarmos. E a Gênesis, que fala sobre o início do mundo, fala sobre as predições, né? Os milagres, as predições. Aí nós vamos entender o que não existe milagres, né? É ciência, só que às vezes os fenômenos que não são estudados, né? Como eu falei aqui, antes de Isaac Newton, se eu largasse uma caixa, ela cairia, porque a lei existe, apenas nós ainda não a estudamos. Então Kardec buscou, nesse período de 15 anos, porque ele vai morrer em 1869, com 65 anos, então com 50 anos ele descobre o fenômeno, estuda, 69, 55 ele, né, começa a estudar, e em 69 ele morre. Quase 15 anos de 14, 15 anos de trabalho. Ele deixa a lume, o Pentateuco Espírita, depois a Revista Espírita e tantas obras tão importantes e caras à doutrina espírita. E na sua morte, só para encerrarmos, quando ele desencarna, no seu momento final, o Sr. Lentz, que era o vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec era o presidente, ele faz, então, quando ele estava sendo enterrado, a manifestação em nome de toda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eu vou ler o que ele diz lá em 1869, e com certeza também anuindo nós hoje, o movimento espírita brasileiro, o movimento espírita sertiano, aqui dá certo, aquelas palavras trazidas pelo Sr. Mendes. Será possível que Deus tenha chamado a si o homem que ainda podia fazer tanto bem? A inteligência transbordante de seiva, o farol, enfim, que nos libertou das trevas e nos fez entrever um novo mundo, muito mais vasto, muito mais admirável que o descoberto pelo gênio de Colombo. Novo mundo esse que mal começara a nos descrever e do qual já pressentimos as leis fluídicas e espirituais. Essa partida era, todavia, necessária. O mestre infatigável consegue finalmente um pouco de repouso. Nossa profunda tristeza, e agora vejam que importância essa frase. Nossa profunda tristeza é compensada pela alegria reinante na recepção que se lhe prepara lá no alto. Olha, nós desencarnarmos hoje e sermos recebidos pelos nossos entes queridos, nosso pai, aquele que já nos foi, com a alegria do trabalhador que volta à casa espiritual cumprindo a sua tarefa, ou com a tristeza daquele que esqueceu de cumpri-la. Agora imagine a alegria da espiritualidade ao receber esta figura humana que cumpriu com toda a sua etapa, trazendo a lume, à Terra, ao planeta, a codificação da doutrina. Que festa deve ter sido, aconteceu nos altos planos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e com certeza o nosso movimento espírita, se compromete a levar avante a obra que ele iniciou. Em nome da sociedade e em nome de todos nós, não te dizemos adeus, mas até a vista. Até logo. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.